Olá! Sabe quando a gente lê um livro e parece que está entrando na cabeça de outra pessoa, em outra consciência mesmo? Ler Clarice Lispector é muito isso para mim. Totalmente. É uma experiência que, assim, às vezes desconcerta, né? Mas entrega uma profundidade. Nossa, não é à toa que ela é uma das escritoras mais importantes, mais inovadoras do Brasil no século XX. Sem dúvida. Uma figura incrível, nasceu na Ucrânia, 1920, mas veio para o Brasil muito cedo e se naturalizou, né? Se sentia totalmente brasileira. Pernambucana até, como ela dizia. Viveu para a literatura até falecer em 77. A Ucrânia para ela era quase como uma não-memória, né? O Brasil era a pátria dela. Exato. E a ideia hoje é fazer um mergulho mesmo na obra dela, que é tão única. A gente separou aqui alguns artigos, algumas análises, para ajudar a navegar pelos livros mais marcantes. Certo. A gente quer entender melhor o estilo, os temas que voltam sempre, a vida interior, sabe? Aqueles momentos de clique, de revelação, a busca por um sentido. E vamos olhar com mais calma para A Paixão Segundo GH. Um livro central. Isso. A ideia é que quem tem curiosidade consiga sair daqui com uma visão mais clara das ideias principais dela, de um jeito envolvente. É um convite, né? Para explorar a condição humana por um ângulo muito particular e, às vezes, assim, bem desconcertante. Uma escrita que pulsa a vida. Então, vamos começar por aí, pelo estilo dela, que é a grande marca registrada. É introspectivo, psicológico, filosófico. Muita gente acha difícil. É a primeira coisa que comentam, geralmente. Pois é, mas o que me pega sempre é como ela parte de coisinhas mínimas, sabe? Do dia a dia. Uma dona de casa no mercado, alguém limpando um quarto e, de repente, bum! Uma revelação que transforma tudo. As tais epifanias. E a técnica para fazer isso é fascinante. Ela usa muito o fluxo de consciência, né? Aquele mergulho direto nos pensamentos da personagem, sem filtro, do jeito que vem. Direto na fonte. Exato. E as metáforas são inesperadas, às vezes até meio chocantes, e ela quebra muito com a ideia de um enredo tradicional, sabe? Começo, meio, fim, tudo certinho. Comparar com Virginia Woolf, James Joyce, é comum por causa dessa exploração do mundo interior. Faz sentido. Mas a voz da Clarice, nossa, é única, inconfundível. E que grandes questões essa voz traz pra gente. Quais são os temas que a gente encontra direto na obra dela? São vários, mas alguns são bem centrais. Essa busca quase desesperada por identidade, né? O quem sou eu, a angústia de existir pura e simples, a sensação de que a linguagem, as palavras que a gente usa, nunca conseguem expressar tudo que a gente sente. O tal do indizível. A palavra que falta. Isso. E um ponto fortíssimo é a experiência feminina. Muitas vezes no espaço doméstico, né? Mas ela mostra esse espaço como um universo cheio de tensão, de desejo, de descobertas existenciais mesmo. E até os animais, né? Você mencionou algo sobre isso. Sim. É interessante como os animais na obra dela não são só metáforas pra gente. Eles parecem olhar de volta. Questionam a gente com o silêncio deles. Falando em começar com tudo, o livro de estreia dela, Perto do Coração Selvagem, de 43, ela tinha só 23 anos. Já chegou causando impacto, né? Pela força, pela sensibilidade da Joana. Com certeza. Aquela busca por sentir a pulsação de um coração selvagem e livre na passagem da infância para a vida adulta. Sim, o impacto foi enorme na época. Foi um livro que já anunciava, chegou uma voz literária completamente diferente. Ali já estavam as sementes daquela profundidade filosófica, da originalidade do estilo que ela ia desenvolver. E o título inspirado em Joyce, né? É, um aceno interessante à tradição moderna, mas já para subverter do jeito dela. Foi um marco, sem dúvida. O início de tudo. Aí, avançando um pouco, em 1960, vem Laços de Família. Uma coletânea de contos, assim, essencial. Aqui o foco no universo doméstico, especialmente o feminino, parece ainda mais forte. A rotina é o palco, até que, pá, algo quebra tudo.
É onde a coisa fica muito potente mesmo. O conta-amor é o exemplo perfeito, né? A Ana, dona de casa, toda organizada na rotina dela, buscando segurança nisso, Uhum. até que ela vê um cego mascando chiclete no jardim botânico. Aquilo desestabiliza ela completamente. Deixa as compras caírem, os ovos quebram, uma imagem muito forte dessa ruptura interna. Perfeito. Esse conto mostra brilhantemente a epifania na obra dela. Um momento banal, sabe? Cotidiano, que de repente abre uma fenda na realidade e provoca uma revelação intensa. E muitas vezes perturbadora. Vários contos ali seguem uma estrutura parecida. Situação normal, Uhum, uma sensação de que algo vai acontecer, uhum. aí vem o evento, o gatilho, a epifania, e um desfecho que nem sempre fecha tudo. Isso que eu acho interessante, o desfecho. Porque a revelação acontece, a personagem enxerga algo novo, mas nem sempre isso liberta, né? Em Amor, a Ana volta para casa, para o jantar, para a família, mas alguma coisa nela mudou, foi ferida, como diz o conto. Exatamente. Os finais são muitas vezes ambíguos. A pessoa pode voltar para a vida de antes, mas carregando a marca daquela visão, daquela experiência que tirou ela do eixo. É como ter visto demais e não saber o que fazer com aquilo. A segurança da rotina volta, mas Mas a percepção do mundo e de si mesma mudou. A fera interior foi acordada, mesmo que ela tente domesticar de novo. E tem outros contos no livro que exploram essa tensão, né? A imitação da Rosa. A Laura, que acabou de sair de uma clínica psiquiátrica, Sim, a Laura e as Rosas. e ela se sente ameaçada pela perfeição das rosas que o marido dá. As rosas ali simbolizam uma beleza ideal, mas também o perigo da desordem, da paixão que levou ela ao colapso. Ela tenta se manter normal, mas não consegue e volta para aquele estado de alienação. É a luta constante, né? Entre a ordem imposta, o controle, e a força bruta da vida, da emoção pura, que pode ser linda e perigosa ao mesmo tempo. E no conto que dá nome ao livro, Os Laços de Família, a tensão entre a Catarina e a mãe idosa, Severina, é quase palpável durante a visita. Muito forte aquele conto. E tem aquela freada do táxi que joga uma contra a outra. Force uma proximidade física incômoda, mas que quebra o gelo ali. Traz um reconhecimento, uma cumplicidade que estava esquecida. E o clímax desse conto, pensando na ruptura, é quando o filho pequeno da Catarina, que mal falava, soltam um mamãe. Ah, sim. Essa palavra simples quebra um silêncio pesado na família. E aí, impulsionada por uma sensação de liberdade súbita, a Catarina pega o menino pela mão e decide sair para passear. Desafia a rotina, a autoridade do marido, que gosta do lar bem regulado. É um ato de autonomia feminina ali, né? Que ameaça a estrutura tradicional, o controle masculino. Exatamente. O final é aberto, mas a ação espontânea dela é uma ameaça clara ao status quo da família. A liberdade dela, mesmo que passageira, desestabiliza aquela ordem previsível que o marido tenta manter. Agora vamos entrar na obra que talvez seja a mais desafiadora mesmo e central na Clarice, A Paixão Segundo GH, de 1964. A GH. É um livro que a própria Clarice dizia que precisava de alma já formada para ler. Uma viagem radical para dentro de uma consciência. É uma obra que leva ao limite, né? A exploração da linguagem, da identidade, do próprio sentir. A busca pelo indizível, por aquilo que a palavra não alcança. Tá tudo ali, no centro. A situação inicial é muito bem armada. GH, escultora amadora, classe média alta, morando numa cobertura chique no Rio, sozinha. A empregada Janair pediu as contas. Aí a GH decide limpar o quarto da ex-empregada. Espera encontrar uma bagunça, mas o quarto tá impecável. Limpo, organizado, como um minarete, ela diz. Surpreendente para ela. E ela vê um desenho tosco na parede, um homem, uma mulher, um cachorro, e só aí cai a ficha da distância social. De como ela nunca tinha realmente visto a Janaína como pessoa. Esse contraste inicial já é um sinal, né? Da desconstrução que está por vir. A ordem do quarto da empregada antecipa a desordem interna que a GH vai viver. E aí vem o momento-chave. Ela abre o armário e dá de cara com uma barata.
O encontro. O pânico é total. No impulso, ela esmaga a barata com a porta do armário. E esse ato, nojento, banal para muita gente, é o gatilho para uma crise existencial, assim, avassaladora. A barata ali, ela transcende o inseto, né? Vira um símbolo muito forte. Representa o antigo, o resistente, aquilo que sobrevive a tudo, talvez até a humanidade. Uhum. É um elo primordial com a matéria bruta da vida antes da nossa organização humana. Encarar a barata e o nojo que ela provoca é, na verdade, encarar os próprios limites, os medos, a artificialidade da vida civilizada. É o ponto de virada para a epifania da GH. E a partir dali, a narrativa vira outra coisa. Mergulha numa abstração. GH perde a noção de tempo, de espaço, as palavras dela se enchem de metáforas complexas, misturando o quarto com o deserto, o rio com paisagem bíblica. Essa dissolução da percepção reflete a desintegração da identidade dela. E é aqui que a ligação com o existencialismo, especialmente Sartre, fica muito clara, como muitos analistas apontam. Como assim? A gente vê a náusea existencial não como ideia abstrata, mas como sensação física mesmo. GH sente um gosto de metal na boca, percebe a vida antiga como sem gosto, chega a vomitar o café da manhã, como se estivesse botando para fora aquela existência vazia. Entendi. E a angústia? A angústia aparece como o peso da liberdade. Uma liberdade súbita, aterradora, que ela descobre quando perde as certezas. Sem as máscaras sociais, sem roteiro, ela fica desamparada diante das possibilidades, da responsabilidade de ser. Ela fala dessa aterradora liberdade. Pesado. E isso liga com a má-fé, que o Sartre descrevia como a gente se enganar para fugir dessa liberdade. GH usa a imagem de ter uma terceira perna imaginária, que impedia ela de andar direito, mas dava estabilidade. Perder essa perna é ser forçada a encarar a liberdade. E o desamparo? É a solidão radical, se perceber sem um Deus, sem uma estrutura externa que dê sentido. Quando ela tenta narrar o que viveu, que é avassalador, ela sente que precisa inventar uma mão para segurar, de tão sozinha e assustada que ela se sente diante daquilo tudo. Nossa, isso leva a gente pro clímax, né? A cena mais famosa, mais perturbadora do livro. GH, depois de todo esse processo, decide comer a massa branca que sai da barata esmagada. É. Um confronto radical, ela mesma diz, confusa. Estou procurando, estou tentando entender. Não sei o que fazer do que vivi, tenho medo dessa desorganização profunda. É uma cena que choca, claro, e levanta a questão, o que esse ato extremo significa. É uma renúncia radical ao eu construído socialmente, à persona civilizada, é tentar ir além da linguagem humana que não dá conta. Certo. É um confronto visceral com um objeto, com o não humano, buscando uma comunhão com a matéria primordial, com a vida na forma mais elementar, antes das nossas categorias. Seria então uma tentativa de entender que a existência é maior que a experiência só humana. A barata simboliza essa tentativa de incorporar o não-eu, de tocar o intocável. Lembra da epígrafe do livro do Bernard Berenson sobre se identificar totalmente com não-eu? Lembro. É por aí. É uma experiência limite, uma busca por uma compreensão que talvez só exista no silêncio, na matéria pura. O genial da Clarice aqui é como ela transforma a filosofia existencial em carne, em sensação, em nojo e, no fim, numa tentativa de transcender através do mais básico. Uau! É realmente um livro que empurra a gente para fora da zona de conforto. E essa exploração radical da linguagem, da consciência, parece que encontra outra forma, talvez ainda mais experimental, em Água Viva, de 73, né? Sim, sim. Água Viva é um texto que desafia qualquer rótulo. Não é bem romance, não é ensaio, não é poema em prosa. A própria Clarice chamou de ficção. Só ficção? É um fluxo contínuo de pensamento. Quase um monólogo lírico, filosófico, focado no ato de escrever em si, na tentativa de capturar o instante presente, o instante já, como ela fala. É uma meditação sobre criar, sobre tentar fundir arte e vida numa coisa só, numa pulsação. A linguagem ali não é só ferramenta,
É a própria matéria da obra. E aí a gente chega no fim dessa trajetória com A Hora da Estrela, publicada em 77, pouquinho antes dela morrer, e que muitos consideram a obra-prima final dela. E conhecemos a Macabeia. Ah, Macabeia. Uma das personagens mais tocantes da nossa literatura, diria. A jovem nordestina, alagoana, vivendo no Rio como datilógrafa. Uma figura quase invisível. O narrador descreve ela como matéria rala, sabe? Alguém que parece nem ter consciência da própria existência, do próprio sofrimento. E a narração também é diferente, né? Com aquele narrador onipresente, o Rodrigo S.M., que fica lutando com as palavras. Exato. Ele expõe a dificuldade que é contar a história da Macabeia, dar voz para alguém tão apagada, tão indizível na sua simplicidade. Exato. A luta do Rodrigo S.M. para capturar a Macabeia reflete a própria busca da Clarice na obra inteira. Como é que a linguagem pode dar conta da vida, especialmente da vida anônima, da vida marginalizada? Como representar o outro sem prender ele nas nossas palavras, nos nossos conceitos? Faz todo sentido. E a Macabeia, com aquela ingenuidade toda, e a pergunta fundamental dela, quem sou eu, ecoa as grandes questões existenciais da Clarice desde sempre. Então, essa pergunta simples da Macabeia, quem sou eu, funciona como um fecho perfeito para a obra da Clarice, retomando a busca pela identidade, o sentido da vida, a solidão, tudo que a gente viu desde o começo. Sem dúvida, A Hora da Estrela condensa muitos temas queridos da Clarice de um jeito talvez mais acessível, mas não menos profundo. A história da Macabeia, tão banal e ao mesmo tempo tão trágica, ressoa com a busca por dignidade, por sentido, no meio da indiferença do mundo. É um testamento muito poderoso sobre a vida não vivida e a dificuldade da comunicação humana. O filme também é muito bom, né? O filme de 85, da Suzana Amaral, é marcante demais. Capturou muito bem essa essência. Que viagem, hein? Fizemos aqui uma travessia por alguns pontos altos da obra da Clarice Lispector. Uma obra intensa, desafiadora. Vimos o foco na vida interior, as epifanias que brotam do nada, do cotidiano, a angústia de existir, a exploração dos limites da linguagem, da consciência. É uma obra que continua falando muito com a gente, né? Ler Clarice não é para achar resposta fácil. É mais um convite para fazer perguntas essenciais, para olhar para dentro e para o mundo com mais atenção, com mais estranhamento e, quem sabe, com mais compaixão pela complexidade que é existir. A importância dela na nossa literatura é indiscutível e a influência continua muito viva. E depois desse mergulho todo, fica a pergunta para a gente pensar. Será que a linguagem, essa ferramenta que a gente usa para organizar o mundo, para entender as coisas, será que ela não acaba sendo também uma prisão que impede a gente de acessar aquela experiência mais bruta, mais visceral da vida, que personagens como a GH buscaram tão desesperadamente? Ou talvez a questão seja outra, né? Será que a compreensão de verdade, como a Clarice parece sugerir, exige que a gente abra mão das nossas certezas, do nosso conforto e se aventure no desconforto, na vulnerabilidade do não saber, do mistério? Boas perguntas para a gente levar. Essa foi a nossa conversa de hoje. Até a próxima. Apoie o canal, curta o vídeo e siga-nos.